E aí, pessoal, tudo bem? Que bom que a gente está mais uma vez olhando a palavra de Deus e aprendendo um pouco mais sobre os homens e mulheres de Deus. E a aula de hoje a gente vai falar sobre Jefté, rejeitado por seus irmãos e honrado por Deus. E a história de Jefté está lá em Juízes, capítulo 11 e 12, tá? E vamos começar falando um pouco sobre o contexto desse período, né? Quando que Jefté surgiu na história do povo de Israel. É, o povo de Israel então estava no tempo dos juízes, né? Depois que a gente já falou até sobre Gideão, né? Então era esse período em que os juízes era quem governava o povo, quem comandava, quem julgava, quem liderava o povo. Eles eram liderados pelos juízes. E o que aconteceu? Novamente o povo fez o que era mal aos olhos de Deus. Eles abandonaram o Senhor e foram servir outros deuses. E a gente vai ver isso em Juízes 10, versículos 6 e 7. Vamos lá. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns e a Astarote e aos deuses da Síria e aos deuses de Sidom e aos deuses de Moabe e aos deuses dos filhos de Amon e aos deuses dos filisteus e deixaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele permitiu que o povo de Israel sofresse na mão dos filisteus e dos amonitas. Certo? Então a gente vê que é isso que acontece, né? Você viu quantos povos o povo de Israel foi seguir a cultura e foi seguir a religião? Eu listei aqui 7, né? Isso porque os Balaíns eram eram deuses, né? Balaíns, Baal significa senhor. Então Balaíns são senhores de várias nações diferentes, povinhos, né? Então são vários deuses que essas nações diferentes serviam. Depois Astarote, deuses da Síria, deuses. Então são muitos deuses, né? São 7 povos diferentes, pelo menos, e muitos deuses. E eles abandonaram o único Deus verdadeiro que os livrou do Egito, que os constituiu como nação, que deu leis para eles no deserto através de Moisés, e eles estavam abandonando tudo isso porque eles queriam fazer parte dos seus povos vizinhos. E isso é complicado, né? Quando a gente permite que o mundo influencie a nossa vida e faça com que a gente perca a nossa individualidade, que a gente abra mão dos nossos princípios, abra mão daquilo que é importante pra gente. Então tome cuidado com isso. Não deixe que o mundo mude quem você é, no que você acredita, naquilo que realmente é certo e que você tem provado e visto que é certo. Tá. E daí, o que aconteceu? Eles ficaram 18 anos sofrendo na mão dos filisteus e dos amonitas. É muito tempo. Só aí que eles foram se lembrar de Deus e clamar a Deus para que Deus os livrasse. É muito ruim, né? 18 anos você se esquecendo do seu Deus, você sofrendo na mão desses povos que você foi seguir, porque um dos povos, os dois povos que eles seguiram, que eram o pessoal, os deuses dos filisteus e os deuses dos amonitas, era justamente quem estava subjugando eles. Então eles foram tentar alegrar, né, agradar os amonitas e os filisteus, servindo aos deuses deles, e foram subjugados, então sendo oprimidos por 18 anos por esses mesmos povos. Como é incoerente, né? E o que aconteceu? Jefté surge no momento em que os amonitas se acamparam na terra de Gileade. Gileade a gente não fica sabendo, na verdade, se é em homenagem ao pai de Jefté, que também chama Gileade, ou ao Gileade, que é neto de Manassés. Manassés, não sei se vocês lembram, uma das tribos de Israel, tá? Então, não sabemos se Gileade é em homenagem a esse primeiro Gileade que apareceu na história, neto de Manassés, ou se é esse Gileade, pai de Jefté.
Então Jefté era filho de Gileade com uma prostituta. Então ele não era um filho legítimo do casamento, ele era um bastardo. E o que aconteceu? Na Bíblia fala que Gileade teve Jefté com essa prostituta e teve também outros filhos com a sua mulher. Ou seja, dá a entender de que Jefté era o primeiro filho de Gileade, era o mais velho. E na cultura de Israel, ser o primogênito era muito importante, tá? Então o que aconteceu? Quando seus irmãos cresceram, eles desprezaram a vida de Jefté, falaram: meu, você não é filho do nosso pai e da nossa mãe, então você não vai herdar as coisas com a gente, tá? Então ele foi desprezado pelos seus irmãos, ele foi rejeitado pela sua família. E como isso deve ter deixado marcas na vida de Jefté, né? Como isso é algo, imagina, sua família, seu sangue. Tudo bem, não é 100% seu sangue, mas é metade, vocês são filhos do mesmo pai. É família, e ele foi rejeitado pela sua família. E daí a gente vê que isso gera um trauma na vida de Jefté, né? Ele foge de casa, ele vai morar na terra de Tobi. Então ele sai da terra do seu pai, ele não precisava ter saído de lá, ele poderia ter continuado ali em outra casa, convivendo ainda com os... Mas não, ele foge, vai para a terra de Tobi e convive com os caras barra pesada, né? Que é o que fala na Bíblia, que ele começou a andar com esses homens que não eram do Senhor, que eram homens violentos. E então foi um momento difícil para Jefté, né? Foi um momento muito traumático na vida dele. E às vezes a gente passa por isso também. A gente passa por traumas na nossa vida que nos levam a fazer coisas que talvez não sejam aquilo que Deus queria pra gente, né? E a gente vai ver aqui o resgate de Deus na vida de Jefté através da guerra, como uma tribulação pode trazer de volta algo de bom, né? E daí, como Jefté era o filho mais velho de Gileade, e os amonitas se acamparam na terra de Gileade, os líderes de Gileade, né, os anciãos falaram: a gente precisa de alguém para liderar o exército. E daí eles se lembraram de Jefté, foram atrás de Jefté em Tobi e falaram: Jefté, a gente quer que você seja o líder do povo. E Jefté fala: meu, vocês querem que eu lidere o povo? Eu não sou, nem estou mais com vocês, vocês me expulsaram, fui rejeitado por vocês, porque sou filho da prostituta com meu pai, e vocês me rejeitaram, eu não sou bem-vindo aí, por que eu vou liderar o povo? Eles falam: não, a gente quer que você lidere. E ele fala: tá bom, tem uma condição, então se eu vou ser líder do exército, eu quero ser governador de vocês, eu quero ser o líder do povo todo, quero comandar o povo. E estar numa posição de honra, né? Porque ele foi humilhado demais, né? Com certeza não foram só seus irmãos que rejeitaram, com certeza a cidade inteira devia falar dele. E eles falaram: tá bom, é justo. Então eles fizeram um acordo. E tem um versículo que fala que Jefté falou diante do Senhor essas palavras no campo de Mispa, que era onde o povo de Israel estava acampado para a guerra. E ele manda mensageiros para falar com o rei dos Amonitas, perguntando: por que você está querendo fazer essa guerra? E daí o rei dos Amonitas viaja na história e fala que eles estavam acampando, vivendo na terra que era deles, na verdade, que era dos Amonitas e não do povo de Israel. Daí Jefté dá uma aula de história para o rei dos Amonitas, falando: não, essa terra a gente conquistou dos amorreus, não era de vocês, era de outro povo. Então, e mesmo assim o rei dos Amonitas decide continuar com a guerra. E a palavra de Deus deixa claro que o Espírito do Senhor tomou conta de Jefté. Ele fez um voto que sacrificaria ao Senhor se o Senhor desse a vitória contra os filhos de Amon. E Deus dá a vitória para ele, e ele sacrifica ao Senhor. E é isso que acontece com a nossa vida, quando a gente tem um relacionamento com Deus.
Por mais que a gente passe por momentos difíceis na nossa vida e nós sejamos rejeitados, Deus não nos abandona. Ele continua sendo um Pai amoroso, Ele continua nos amando, continua nos querendo como seus filhos, como parte da sua família. E o versículo que a gente quer que você guarde no seu coração está lá em Isaías 49:15. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Tá? Então é Deus falando que nunca vai se esquecer do seu povo. Mesmo se fosse possível que uma mãe se esquecesse dos seus filhos, Deus nunca se esqueceria de você. Então o amor de Deus é maior do que o amor de mãe, que é, na cultura, um dos maiores amores que a gente entende. Amor de mãe, as pessoas falam que é algo imenso. O amor de Deus é muito maior. Tá bom? Então, que você guarde isso no seu coração. Todo momento em que você se sentiu desprezado ou rejeitado na sua vida, lembre-se, Deus continua me amando. Deus está comigo. Você nunca está sozinho. Você nunca será 100% odiado, porque Deus está com você. Tá bom? Deus te ama. Guarda isso, tá bom? Deus abençoe a semana de vocês. Tchauzinho.